Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Não é, Grace? Sim, boa noite, pessoal. Boa noite a mais um podcast Instituto de Evolução Humana. Boa noite, David. Boa noite a nossas convidadas, Rose, Mar, Shork, Yara, Shork, eu tenho que fazer uma colinha. Dona Sandra também, eu vou ter que fazer uma colinha. Dona Sandra, Yara, Bering, Shork, boa noite. A gente está muito feliz que vocês estão aqui para o nosso podcast. A gente gostaria que vocês se apresentassem, para a gente conhecer um pouquinho de vocês. Boa noite, eu vou deixar então minha mãe se apresentar primeiro, que aí ela se apresenta, puxa a história dela, que já puxa da minha, né? Já vou começar então, né, gente? Bom, meu nome é Sandra Yara Bering Shork, eu tenho 68 anos, sou aposentada, já há um tempo que eu moro aqui em Blumenau, né? Já há um tempinho que eu conheço o Instituto de Evolução, INATO, né? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês? O INATO, para mim, foi uma descoberta muito grande para mim, sabe? Foi Às vezes a gente descobre coisas que a gente não gostaria, né? O outro lado da nossa vida. Mas assim, para mim foi interessante e me ajudou muito me conhecer. Como que eu posso dizer? Vim para Blumenau para cuidar do meu marido, porque na época estava doente, né? E às vezes eu fico perguntando assim, meu Deus, como fui cair aqui, né? Vim de uma cidade grande, né, de São Paulo, né? Tinha lá a minha vida bem estabilizada, de repente deu aquela vira-volta, né? Vim cuidar dele aqui. Minha filha já morava aqui, né? A Rosimar já morava aqui. E aí, tô aqui, gente, para o que der e vier, né? E nessa vinda... Depois tu se apresenta, né? Mas aqui é só pra gente não perder o raciocínio, né? Mas a senhora antes, nos bastidores, estava me contando que a senhora chegou a vir 2 vezes pra cá, né? Foi, voltou... Sim, eu morei aqui... Porque a sua família toda é de São Paulo, toda né? de São Paulo. Eu, na realidade, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Limeira. Eu nasci em Limeira. Eu fiquei lá uns bom tempo, né? É interessante que mamãe foi passar uns dias lá. A intenção dela era só passar uns dias e eu vou voltar e nascer em São Paulo. Mas não, eu nasci lá no interior de São Paulo. Mas assim, eu vim pra cá, as meninas eram ainda pequenas, né? Era até da época de colégio e tal. Eu vim trabalhar aqui, eu montei aqui um salão, né? Tinha um salãozinho e tinha um bazar, né? Então, eu tomava conta do bazar, do salão, e as pequenas, a Karen, tomava conta do bazar. E meu marido ficava nas compras, né, na supervisão e tal. E nós morávamos todos juntos, né, com a minha sogra, com a minha cunhada. Mas era uma família muito conflituosa e eu não me dou bem com essa bagunça, essas A sua brigas, falta de privacidade, né? E eu gostava de ficar quietinha no meu cantinho, a gente não tinha isso. Então, meu marido resolveu assim, não, vamos alugar uma casa e vamos morar com as meninas. Vamos ver o que vai dar. E, na época, a Rosimar era a mais velha, né? A mais velhinha. Ela que ficou responsável pela casa, né? Ela tomava conta das crianças, levava para a escola, corrigia lição, né? Lógico, eu supervisionava, mas a responsabilidade era dela, né? Isso a gente tá falando mais velhinha, mas não era com 18 anos de idade, não, né? É que hoje em dia, só para o 11. pessoal mais jovem que vai assistir, o quanto é que é considerado mais velho ali no início dos anos 90. Sim, eu tinha 11 anos. 12 anos, né? Não, tinha 12 anos. Hoje é impensável tu dar esse tipo de, Sim. mesmo que supervisionado, dar esse tipo de tarefa para uma criança de 11, 12 anos, né? Mas eu sempre fiquei É tranquila. que é comum porque... na nossa época, né? Nos anos era 90. comum. Sim. Eu sempre fiquei tranquila, porque ela era bem tranquila também, né? Responsável, né? Então, lógico que é criança, né? Sim. A gente tem que estar sempre olhando. Mas era tranquilo, porque lá nós éramos eu, Carlos, meu marido,
E as crianças, então era aquela paz, né? Aquela tranquilidade. Tinha os nossos contratempos, mas a gente se entendia, né? Não, mas de repente não deu certo. Não deu certo. Meu marido precisava trabalhar na firma e ele não quis. Aí, assim, como ele não quis, eu fui embora. Nós fomos embora. Né? Aí voltou para São Paulo. Aí voltei para São Paulo, ele voltou a trabalhar como contador, né? E levamos a nossa vidinha. Mas a minha sogra adoeceu, né? E ficou um bom tempo aqui, né? Então ele fazia esse intercâmbio lá. São Paulo, Blumenau, Blumenau, São Paulo, né? E aí, quando ela veio a falecer, nós tivemos um contratempo e nos separamos. Só que ele ficou doente, né? Fez uma cirurgia. A Rosimar já morava aqui, né? Fez uma cirurgia e aí eu precisei vir para tomar conta dele. Sim, e ela falando que eu tinha 11 anos, né? Nessa época que nós viemos a primeira vez para cá, para Blumenau. E foi feita a reunião para eles comunicarem que a gente ia voltar para São Paulo. Sim. E foi perguntado para a gente se a gente queria voltar. E eu fui a primeira a dizer que eu não queria voltar. Que a minha vida estava tranquila, que eu tinha todas as responsabilidades, minha irmã mais velha, mas a minha vida estava tranquila, que eu já tinha me estruturado aqui. E eles falaram, não, a gente vai voltar porque a maioria decidiu. Eu falei para ela, quando eu crescer, eu vou voltar para cá. E quando eu fiz 18 anos, eu falei pro meu pai, a casa estava sozinha, minha avó tinha falecido há 1 ano, a casa estava fechada, e eu falei para ele, eu vou voltar para cá, para lá, para Blumenau. E ele falou, vai, então vai. E aí eu vim para cá. Só que eu não esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Rosimar, né? Eu não vou dizer a minha idade, mas eu já tenho 41, né? Quase já saindo dos 41. E hoje em dia eu trabalho eu tenho uma microempresa, mas durante muitos anos eu trabalhei na área têxtil. Né? Conheci a área têxtil aqui em Blumenau, porque quando eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava com meu pai, na mesma empresa que ele. Ele era contador da empresa e eu trabalhava como auxiliar de escritório na empresa. Então, assim, eu sempre tive eu era responsável, mas eu tive uma criação bem rígida dos dois, né? Porque eu tinha que ser irmã mais velha, nós somos em 4 meninas em casa, então eu sou a mais velha. E minha mãe sempre teve gente em casa. Ela sempre teve o coração grande, então sempre tinha alguém que estava passando mal, alguém que tinha perdido a casa, então sempre tinha alguém em casa. Então além das minhas irmãs, eu tinha sempre mais alguém para cuidar. Então eu sempre tive esse senso de responsabilidade muito grande. Não quis fugir, né? Que embora minhas irmãs são muito diferentes de mim, eu sou mais tranquila, elas são mais agitadinhas, mas eu falava, quando eu crescer eu vou embora para Blumenau. E aí eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, conheci meu ex-marido, a gente se casou, nós temos 2 filhos. Mas ficava aquela procura, eu queria algo mais, né? Esse algo mais foi quando eu conheci o Inato. E foi muito bom que eu conheci o Inato na época de uma transição. Eu estava numa empresa e eu não estava mais muito feliz na área que eu estava trabalhando. Eu sempre tive a grata felicidade de ser coordenada por pessoas que sempre me deram muita liberdade. Então, eu cresci muito profissionalmente porque eu sempre tive muita liberdade dentro das funções que eu desempenhava. Só que aí a empresa foi vendida, houve uma reestruturação e eu não estava muito feliz. E aí eu conheci o Inato. E aí eu pensei... eu tentava me enquadrar dentro das coisas, né? Porque a gente sempre acha que a gente tem que se enquadrar dentro dos conceitos que todo mundo acha que é o certo. Eu tentava me enquadrar e quando eu conheci o Inato, eu falei, cara... eu sou diferente, isso está certo, não tem nada de errado de eu não aceitar e de não gostar e de não me encaixar em determinadas coisas, está tudo certo. E aí eu fiz a transição de carreira, fiz a transição de empresa e meus filhos eram pequenos, eu acho que a mais velha devia ter uns 10, 11 anos. E eu encaixei no meio disso, encaixei eles também, porque aí eles também fizeram os cursos, fizeram a descoberta, se conheceram, se perceberam. Minha filha é muito crítica, nunca se enquadrou em padrão nenhum. Enquanto meu filho gostava do que todo mundo gostava, ela sempre era do contra, ela não gostava. Então ela começou a perceber. E era engraçado que, conforme foi dando curso, ela falava, eu não sou isso aí. Eu não sou isso aí também. Não, eu acho que ninguém descobriu ainda quem eu sou. Né? Então, assim, foi muito bom para ela se perceber. E ela tem uma personalidade bem forte, ele já é um pouco mais tranquilo. E já me ajudou também a perceber que eu lidar diferente com eles, né? Também estava certo. Eu tinha que ser mãe, eu tinha que gostar.
tinha que agir da mesma maneira com eles, mas a cobrança que eu tinha que fazer dos dois era diferente. O que eu cobrava dela, eu não podia cobrar dele. E o que eu exigia dele, eu não podia exigir dela. E tá tudo certo, E tá né? tudo certo. Porque até essa questão da personalidade forte pode ser de formas diferentes, Sim. né? Mas como ele tem esse perfil muito tranquilo, Sim, aí por isso que destoa tanto entre ela e ele, né? Sim. Aí é lógico, dentro do ordinário que a psicologia a gente acaba aprendendo, é gênero masculino, gênero feminino, a irmã mais velha, a irmã mais novo. Só que no inato, às vezes há essas coincidências, a gente acaba aprendendo que tem as exceções, né? Sim. Não é o fato dele ser homem e ela ser mulher. É realmente o grupo de comportamento, o PEN dele, que é totalmente diferente do dela. Diferente. E todas as pessoas que têm o grupo natural de inteligência que a sua filha tem, seja menino ou menina, tem essa predisposição de personalidade mais forte, né? Sim, então ter o conhecimento ajuda bastante, né? Sim, ela sempre, então, desde pequena, eu falava de igual para igual para ela, assim. Respeitando, claro, os limites da idade dela, mas eu não podia ver ninguém. Não, ela já ficava me olhando, sabe? Eu tinha que falar como falasse com uma pessoa adulta dentro da capacidade de compreensão que ela tinha. E ele já não. Eu tinha que usar uma linguagem mais lúdica, sabe? Quando eles começaram a frequentar a escola, eu já logo percebi que ele não podia ficar numa escola pequena por muito tempo. Aí passei para uma escola maior, ele sempre ficava inseguro, ele ficava me olhando. Nos primeiros dias eu tinha que deixar os dois juntos. Então, assim, se eu não tivesse esse acompanhamento do inato, talvez seria muito mais difícil a criação dele. Dela, talvez ela ia embora, mas ele seria bem mais difícil, sabe? Então me ajudou muito, principalmente na criação dele. E ele também se aceitar, porque ele também queria gostar do que todo mundo gostava, ele queria assim... E hoje ele percebe que tá tudo certo, hoje eu gosto, amanhã eu não gosto, hoje eu quero, amanhã eu não quero, né? E é claro que a gente cobra responsabilidade, mas tá tudo certo, de repente, não querer mais. Ou na velocidade, não precisa ser tão rápido, né? Sim, ele tem uma velocidade completamente diferente dela. Até profissionalmente, ele tem 25 anos. Agora que ele se encontrou profissionalmente. Enquanto ela, desde os 16, já sabia o que queria. Né? Então, assim, claro que eu cobrava dele. Né? Eu cobrava dele que ele tinha que estudar, que ele tinha que, pelo menos, trabalhar, que ele tinha que fazer alguma coisa. Mas eu deixei o tempo dele de se encontrar. E foi graças à ferramenta Inato, aplicando isso, que me deu uma capacidade de compreensão um pouquinho melhor. Né? Porque a gente sabe que a gente tem a ferramenta, mas você é mãe, né? Você quer cobrar coisa. Até né? legal isso, porque a gente acaba tendo uma compreensão no Inato que algumas pessoas podem entrar em discussões sociais. Mas quando a gente não tem condições, a gente tem que ralar mesmo e não tem essa. Mas se a família tem a condição... O que tem que tomar cuidado é que para esses grupos naturais de inteligência que têm uma predisposição, uma tendência ao comodismo, à zona de conforto, é proporcionar esse tipo de didática, né? Não quer trabalhar, mas então vai ter que estudar. Não quer estudar, então vai ter que trabalhar. Uma coisa ou outra. Agora, ficar em casa jogando o dia inteiro ou trancado no quarto, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Então, assim, independente da condição financeira, você tem como fazer esse adolescente, né, esse jovem adulto a buscar alguma coisa, né? Só que tem que ter um monitoramento, né? Senão daqui a pouco ele diz que está estudando, está trancado no quarto, mas não está estudando, está fazendo outra coisa. Eu tinha que estar o tempo todo de olho, né? Até hoje eu monitoro ele acha que ele tem liberdade, mas a gente monitora, monitora, porque ele entra numa baixa autoestima muito fácil, assim. Ele gosta e desgosta das coisas com muita facilidade. Então, daqui a pouco ele tá no ápice, daqui a pouco ele já não quer. Aí eu falo... É difícil tirar alguma coisa dele. Então, eu não posso chegar e abordar. Eu dou espaço e aí ele vem e fala. Né? E essa experiência não tem preço, né? Essa tua experiência. Essa nossa experiência, assim, eu digo eu também como pai e com o conhecimento do Inato, que é perceber que não existe o melhor, né? Quem tem a personalidade forte e tem bastante pessoas decididas, elas vão estar sempre pecando lá no excesso desse dito personalidade forte, né? Que é ou ser explosivo, ou falar tudo que pensa e joga na cara mesmo, a sinceridade sem filtro, sem né? filtro. Então, assim, ou seja, a gente vai analisar várias coisas ditas como negativas da pessoa que tem a personalidade forte. E quem tem mais mansitude, mais tranquilidade, também não vai ter só coisa boa, porque daí vai ter também uma dificuldade de iniciativa, vai ter uma dificuldade de iniciativa, vai ter uma dificuldade de querer sair, às vezes vai ter mais aquela predisposição à indolência de querer ficar em casa, ou querer ficar num quarto trancado. Mas, enfim, como pai, nós como pais, né,
ter mais de um filho, às vezes a gente percebe isso nessa diferença de que não existe o bom e o ruim. O que falta para um é o que o outro tem que buscar e vice-versa, né? Sim. Hoje eu olhando, até no meu antigo relacionamento com o meu ex-marido, embora ele não tenha acompanhado essa jornada que a gente fez, mas ele, durante um tempo que eu fiz essa descoberta, a gente estava junto. Então teve coisas que eu prestava atenção no comportamento dele, que é inerente ao comportamento dele, que eu via que quando a gente está na descoberta, quando você usa essa ferramenta na tua vida, muitas vezes a gente usa em função do outro. Eu sempre falo isso, muitas vezes você usa em função do outro porque o outro não conhece, você conhece. Então você tem que ter a capacidade de compreensão muito maior do que o outro. Então muitas vezes eu relevava, eu deixava para trás, eu dizia, não, vai melhorar, ou, né? E aí chegou um ponto que eu pensei, aí eu entrei nessa questão que você falou. Eu tava naquele comodismo de deixar para trás, ou não querer encarar de frente, ou deixar a vida levar, mas aí não. Aí você tem que tomar as rédeas daquilo que daquilo que você conheceu, daquilo que você tá querendo vivenciar. Ou seguir, ou de repente cada um ir para um lado, né? E foi um divisor de águas na minha vida. Realmente, a ferramenta Inato foi a base da transformação de muita coisa na minha vida. Muita coisa. Talvez se eu não tivesse, eu passaria com muito mais dificuldade. Né? Porque daí tu vai entrando naquelas nossas inabilidades, que é até no sentimento de culpa, né? Sim. E aí, enfim, isso é bem... Sim, aí você fica no sentimento de culpa. Não, mas será que... Não, mas aí eu também tenho que ter um pouco mais de compreensão. Eu tenho que ter Mas aí, assim, tem que ser legal para os dois. Tem que ser sadio, tem que ser saudável para os dois. Se não é, então a gente senta e conversa. Se não entrou no acordo, não tem problema nenhum, né? Em cada um ir para um canto. Mas não quer dizer que isso não me machucou. Não quer dizer que eu não fiquei mal durante um tempo. Mas aí eu resolvi ir à luta, né? E passar por cima disso e seguir em frente. Porque por mais que a gente tenha se dedicado a uma vida, a uma família, a uma pessoa, vai chegar um momento que ela pode dizer que ela não quer mais e tá tudo certo. Exatamente. Né? Tá um dito popular tão antigo, né? Tem que os dois querer, tem né? Que os dois querer. O dito popular tanto pode ser para só briga dois quando os dois querem, né? Dois querem. Mas só fica junto também quando os dois querem, né? Não adianta num relacionamento, às vezes, e geralmente é a mulher, mas que fique claro que existe vários relacionamentos que o homem que tem essa iniciativa, mas da pessoa querer mudar, querer se esforçar e chamar o outro cônjuge para a realidade, né? Ó, não tá legal, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Mas é como tu tá falando, mas e se a outra pessoa não tá afim? Não quer, ou né? Ou ela não quer? Ela não Aí quer. vamos viver um relacionamento onde os dois ficam se machucando, né? Os dois... Sim, e acaba interferindo nos filhos, né? Porque por mais que a gente ache que tá tudo certo, quando você se separa, ou quando cada um vai para um lado, você vê o quanto que às vezes você machucou sem perceber. Né? O quanto desestruturou sem perceber. Né? Então, assim, o fato da gente ter se separado foi muito bom. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha e as crianças seguiram a deles. Então, assim, foi um rompimento que me machucou e provavelmente deve ter machucado ele também, mas fez as crianças crescerem muito, me fez crescer, me fez ir em busca de outras coisas, fez ele em busca de outras coisas também. Durante muito tempo foi uma mágoa que eu guardei dentro de uma gavetinha. Eu falava, não, eu não tenho capacidade de lidar com isso agora. Deixa ali. E todo dia eu puxava um pouquinho. Não, hoje também não. Deixava ali. Teve um dia que eu abri e estava tudo certo. Não, então, mas isso é um trabalho. É um trabalho. Né? E a gente ter bases para trabalhar é muito bom. Às vezes eu olhava muito tempo o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Né? Pessoas completamente diferentes. Eu, como filha mais velha, observava muito. Tinha acesso a muita coisa. Eu ficava muito com meu pai. Ficava muito com a minha mãe também. Né? Ficava muito com as minhas irmãs. E eu olhava assim, eu amo os dois, mas eu não quero ter um relacionamento assim, né? Porque ele de certa maneira, ele tolhia muito a minha mãe. Ele era bem impositivo, sabe? Eu ficava assim, eu digo assim que eu era dependente emocional dele, sabe? E assim, não tinha liberdade para muitas coisas, né? E achava assim, era horrível para mim, era horrível. Eu não vou dizer para você que era legal, não, era horrível. Mas aí... vem a criação, né? Vem a formação que a gente formação e criação, a geração é outra. A geração, influencia muito, né?
Mas, assim... Mas a gente não precisa... A gente pode buscar sempre o equilíbrio. A gente nem pode ficar aí nessa de dizer que, mas na geração da dona Sandra, a mulher foi educada de que ela tinha que ser firme e forte e nunca ela largar o barco e ficar... Ok, a gente nem vai discutir questão de dogma, religião e tudo isso. Mas é uma percepção de que a gente não precisa nem exagerar para um lado nem para o outro. Porque tem vários relacionamentos que sim... tem salvação e às vezes é só uma questão de realmente aparar as arestas, né? Apara as arestas, refina aqui e que é só detalhes, mas tem casos que não, né? A senhora mesmo tá, desculpa interromper, a senhora estava falando antes para mim, né, o quanto isso também lhe fez bem depois, né? E hoje, né? Sim, hoje eu sou livre, né? Porque e é feliz, né? A senhora estava falando que era feliz, mas conta aí um pouquinho para nós. Feliz. É assim, quando eu comecei a me conhecer através do Inato, sabe, eu pensei assim, eu sou um bicho do outro mundo. Eu não sou normal, né? Mas aí a gente vai conhecendo. Eu sou normal, eu sou quietinha, eu gosto das coisas bem tranquila, sabe? Eu achava estranho quando as pessoas falam assim, não, mas isso meu Deus, você é demais. Sabe quando meu netinho chegava nervoso, né? Eu tava lá deitadinha. Ele chegava, eu conhecia os passos dele quando ele estava nervoso. O jeito que ele abria o portão, o jeito que ele colocava água no copo. Aí eu levantava, né? Bem assim, o que foi? O que houve? Sim, não, hoje não dá para conversar. Hoje não dá para conversar. Então, tudo bem, então beba sua água e vá dormir. Aí no dia seguinte eu ia conversar com ele. Mas eu achava assim, como isso, né? Gente, é normal. É normal. Era observação, né? É normal. Dentro do inato, eu sou normal. Desse conhecimento, eu sou normal. A senhora percebeu que eram atitudes, até a senhora mesmo fortalecendo a própria habilidade. Vocês duas são do mesmo... Sim. Vou dar um spoiler. Pode dar. As duas, a mãe e a filha, são do mesmo grupo natural de inteligência. Nesses poucos instantes aqui, vocês duas falaram a mesma coisa, só que de uma maneira totalmente diferente. Vocês entregaram aqui pra gente... Tu falou do teu jeito, eu sempre observava, eu tava com minha mãe. Eu observava, eu tava com meu pai, com minhas irmãs. E a dona Sandra agora, com o netinho dela, falou, mas eu observava. Então, assim, se as pessoas voltarem depois e assistir de novo, vão analisar que vocês entregaram o grupo natural de inteligência de vocês, dando a mesma habilidade que vocês duas nasceram. E são pessoas, mesmo sendo mãe e filha, ela sendo educada pela senhora, e tem bastante diferença entre vocês, né? Isso aqui é legal, né? Ela é muito mais explosiva que a senhora, não é, a Rose? Sim, ela é bem mais agitada do que eu. Eu sou bem mais tranquila. Bem mais tranquila, né? Bem mais. Ela fala assim que a paciência dela vai até... A página 2. A página 2. Eu vou até a 20, a 30. Mas quando a senhora se apresentou, a senhora falou uma coisa interessante, que é muito parecida com minha mãe. Mãe, se a senhora estiver assistindo aí, é uma pessoa que com um coração gigantesco, que aceitava várias pessoas, mas não significa que a paz de espírito dela estava bem. Porque geralmente as pessoas que aceitam assim, não, tá precisando de um lar, que é coração de mãe, né? É que sempre tinha gente em casa. O grupo natural de inteligência neutro-emocional, ele é o verdadeiro coração de mãe. Isso seja homem ou mulher, sempre vai ter. Mas não significa que a pessoa que é a dona Sandra esteja em paz de espírito, porque tira a liberdade, às vezes, conflito interno, isso, né? fica lá em cima, né? Exatamente. Aí o emocional fica ali, né? Era Exatamente, isso que me fazia, porque eu aceitava, eu achava que era certo ela ajudar. A pessoa tá precisando, sim, beleza. Mas quando eu já percebia que a pessoa já tava se passando, eu dizia, deu agora, né? Chega. E aí ela, não, vamos ficar mais um pouquinho. Eu já dizia, não, já deu, chega. A pessoa já tá se abusando, já tá se passando, né? Então, assim, essa é uma grande diferença entre nós duas. Eu já, não, tá se passando, agora chega, já corto. Eu corto no instantinho. Ela deixa. E é interessante que é interno, né? Essa coisa é interna, que mexeu com a minha pressão, sabe? Os conflitos mexiam com a minha pressão. Eu cheguei a ter 20 de pressão, sabe?
Literalmente, vocês implodem. Não explodem. Poucos momentos da vida, Dona Sandra começar a falar que, às vezes, que ela gritou com alguém, ou que ela saiu de si. Perdeu o controle. Vai dar pra contar numa mão, e é muito na intimidade mesmo, dentro de casa, aquele... E nem tá gritando com ninguém, é com ela mesma. Mas implodir é a vida toda, né? Que é guardar, né? Segurar, né? Mas com o conhecimento a gente começa aprender a dispersar isso, dar um grito, né? Exatamente. Você começa a dosar, sabe? Tanto que eu já não tomo mais remédio de pressão. Eu tomava, né? Eu já não tomo mais. Que bom, né? Nem enfrentando a natação, medo da água que eu tinha, né? Que bom. Não tomo mais. A princípio eu tomava, né? Mas esse curso energético, né? A identidade energética. A identidade energética, que a gente faz o nosso mantra. Isso, o alinhamento, né? O alinhamento. Eu faço ali na água, olha aí, faço a minha aula tranquila, sabe? Faço a minha aula tranquila. Isso que é bom, ter esse conhecimento. É muito importante. É que durante a pandemia, esse negócio da natação dela, durante a pandemia a gente ficou muito restrito, né? E aí eu também acabei me desligando da empresa e falei assim, olha, vamos aproveitar e vamos fazer um exercício. Aí nós duas, mas academia não, né? Eu falei, não, vamos fazer hidroginástica, natação, essas coisas dentro da água é legal. Ela, não, eu tenho medo. Eu disse, não, mas então eu vou. Eu vou e você fica observando. Ela ia, fez amizade com todo mundo, com a recepcionista, com a professora, participava dos eventos. Sabe, a escola de natação tem uma coisa de vidro e eu me senti uma criança com 2 anos de idade quando ela me levava na natação, quando eu tinha uns 3, 4 anos, e ela ficava lá olhando e ela tava lá me olhando. Levava todo dia, até um dia a professora convidou, entra na piscina também. Ela disse, não, eu tenho medo. Ela, não, todo mundo aqui tem medo. Aí eu pensei, eu vou ficar do outro lado da raia pra não impor, né, a minha presença dela, ficar lá do outro lado dela, parecia um gato com medo d'água, assim. Eu ficava grudada na água. E aí também ela começou a ter pressão alta por causa disso, né? Como você falou, começa a implodir. Sim. O conflito interno faz com que a pressão fosse lá em cima. E aí ela voltou a ter pressão alta. Mas aí a gente sabia, a pressão alta dela não era só físico, era porque ela estava passando por um conflito uma pressão muito grande emocional dela com ela mesma, né? Comigo mesmo. E aí ela se desafiou. Além da hidroginástica, ela começou a fazer natação. Que legal. Então agora ela tá lá. Ela disse que ela já consegue banhar. Fez uma nova família lá, então, né? Porque daí... Sim. Minha mãe sempre foi... Assim, todo mundo acha que eu sou a tagarela, mas não. Ela sempre foi tagarela. Então, ela ia buscar a gente nas festinhas de escola, eu falava, tá, mãe, vamos embora? Então, qualquer lugar que a gente vai, ela sempre é a última a sair. Então, assim, ela faz amizade muito fácil. Tá lá na fila do banco, às vezes eu tô lá com uma carinha, né? Ai, meu Deus, não acaba isso. E ela tá lá conversando com todo mundo, ela se distrai. Aqui a gente fala fácil. De entojada, né? Tu tem cara de entojada. Eu não percebo que às vezes eu tenho. Todo mundo fala que eu tenho cara de bravo, mas às vezes eu tô de boa só. E ela tá lá conversando com todo mundo, quando eu olho, já tá uma rodinha em volta dela. Então, ela faz amizade muito fácil. Não é que eu faça amizade. Atrai as pessoas, mas as pessoas que chegam perto de mim. Sim. Lógico, aí eu vou dando atenção, aí eles começam a conversar e troca de figurinhas, né? Conversa disso, conversa aqui, e acaba ficando legal, né? Vocês estão com frio? Não, tá tranquilo. Ou seja, a senhora se sentiu bem num ambiente com as pessoas, aí desenrola, né? Sim, então assim, ela, embora não tinha esse conhecimento inato quando a gente era pequeno, mas ela seguia o feeling da coisa como se fosse assim. O feeling dela. Então, ela enchia a gente de atividade. Então a gente tinha aula de balé, tinha aula de natação, tinha aula de fanfarra, e ela acompanhava às vezes a gente, né? Eu sempre acompanhei. Sempre acompanhou. Sempre acompanhei. Acompanhava a gente. Então ela fazia amizade com os nossos amiguinhos. Então o nosso carro era sempre cheio de muita gente. Então ela dava carona. Às vezes eu falava, dá pra dar carona pra fulano? Pedia pra um. Quando via, tava 50 dentro do carro. Assim. Então ela levava de boa. Meu pai nos primeiros dias reclamava. Depois ele começou a dar também. Então assim, ele pegou muita coisa dela também. Porque ele era bem mais individualista. E aí vendo essa abertura tão grande que ela tinha, ele pegou muita coisa. Não vou dizer que ele pegou muita coisa dela. Então assim, quando a gente era pequeno... E ela falava assim, deixava a gente nas festas, em baile, essas coisas, que era muito fazer bailinho na casa dos amiguinhos. Hoje em dia não tem mais isso, né? A gente fazia bailinho na casinha, na garagem dos amigos. E ela fala, ou na escola também, a gente estudava numa escola pequena. E ela falava, hoje teu pai que vai buscar. Eu falava, meu Deus do céu. Então eu sabia que tal hora eu tinha que estar no portão esperando. Porque se eu não tivesse, meu pai entrava de pijama e ia pegar a gente lá dentro dos bailinhos. Mas a minha irmã não cumpria horário. Minha irmã... daqui a pouco ele vem. Quantas vezes meu pai entrava de pijama dentro do lugar e ia buscar a gente. E quando a minha mãe ia,
ela entrava e conversava e sentava e queria saber quem é que tava e quem não tava. Então, às vezes ela conhecia os nossos amiguinhos mais do que eu. Sabe? Muito mais do que eu. A gente não tem dúvida disso, né? Sim. Que a observação colocada em prática, então tudo de informação que ela queria saber para proteger vocês e proteger... Então, eu olhando isso para trás... E tá normal, né? Tá normal. Eu achava isso, assim, né? Sim, e quantas vezes eu dizia para ela assim, olha, eu queria ir em determinado lugar e ela dizia, não, você ainda é muito nova para isso. Eu dizia, Aí eu falei assim, não, mas eu queria fazer o trabalho na casa de... Dava sempre desculpa que eu ia fazer trabalho na casa de alguém. Ela pode ir. Eu sabia que ela sabia que eu tava mentindo. Eu sabia que ela sabia que eu sabia que ela sabia que ela tava mentindo. Mas ela me deixava ir. Me deixava experienciar. Eu acho que eu tive... Eu não sei. Talvez eu não desse tanta liberdade para meus filhos como ela deu para mim, assim. Não sei se eu teria essa capacidade. Tanto é que eu empurro eles não vão também. Então, assim, eu penso que a gente não gosta, né, de muita pegação, assim. Não gosto. Né? Então, eu dou essa liberdade para meus filhos, então acho que é por isso que até hoje eles não saem de casa. Né? É o efeito contrário da liberdade, contrário. Né? Eu falo para eles, quando é que vocês vão sair, arrumar a vida de vocês? Eles falam, mãe... Eu disse, não, mas é bom viver, né? Bom sair, bom... Não, a gente vai um dia. Um dia. Mas isso é muito bom. Mas eu não reclamo da vida que a gente tem. É uma vida bem legal, bem legal. Porque vocês mantiveram essa questão da família, né? Sim. Que daí tem ali um aglomerado dos netos. Sim, a minha mãe é minha vizinha. Então, assim, e a gente não tem portão, né? Uma portãozinha, às vezes, é do ladinho. Então tem uma grande família. É, uma grande família. Mas, às vezes, teve épocas que muito tempo eu não via, né? Quando eu trabalhava fora porque daí empresa. Tu trabalhando em texto, tu fica o dia inteiro fora. Passava, às vezes, semanas sem ver minha mãe. Então foi uma reviravolta na minha vida. Mas daí vocês passam a ter um relacionamento de companheiro, né? Sim. Como se fosse... Porque não é só marido e mulher. Quando a gente vive junto assim, é mãe, filho, e passa a ter os conflitos. E usar essa ferramenta também nos relacionamentos de trabalho também foi muito bom. Né? Entender, começar a perceber como que por observação, como que os gestores queriam as coisas. Eu tenho muito essa coisa de eu não gosto que as pessoas me cobram. Se me cobram, já não dá certo. Então eu já sabia que fulano gostava de determinada coisa, eu já me adiantava a fazer. Isso para mim foi uma coisa perfeita. Então, como eu também tinha essa liberdade disso, para mim foi maravilhoso isso. Né? Isso é legal a tua colocação, porque daí a gente cai naquilo de achar, para as pessoas que estão conhecendo há pouco tempo o Inato, achar que o grupo natural de inteligência tal, então ele vai ser mais preguiçoso, ou não vai ter iniciativa, não. Vai ser, às vezes, até mais rápido. E tu acabou de dar um dos gatilhos que faz com que seja rápido, né? Por observação, pela liberdade, né? Eu tinha a oportunidade e a liberdade. Nem todo mundo tem isso. Tu falou que teve a sorte de ter... Tive a sorte de ter gestores que eu tinha muita liberdade. Então, eu já sabia que determinada coisa tinha que acontecer naquela época. Então, eu já me adiantava. Né? Então, quando vinha me pedir, tá aqui. Claro que isso impunha sempre mais cobrança, porque sabia que eu ia entregar, então eu acabava me cobrando mais coisas, né? Mas eu gostava sempre de me adiantar para não precisar me cobrar nada. Então, se eu tivesse que trabalhar no final de semana, então acabou me desgastando. Isso também acabou me desgastando. Né? Esse excesso de cobrança que eu tinha comigo mesmo acabou me desgastando. Te tirou do eixo. Me tirou do eixo. Sim, porque tu ficou bem workaholic, não que isso seja um problema. Mas tu fazia Foi isso pela segurança de não ter ninguém me enchendo o saco. Sim. Então, ou seja, minha motivação era vou ser o mais rápido possível e competente, fazer direito, porque eu não quero ninguém me enchendo. Como eu quero uma vírgula fora do lugar. Tu achou o caminho correto para as pessoas do teu grupo natural de inteligência, mas tu viveu demais nisso e a todo instante. Foram 10 anos, porque foi o período que eu tinha que me estruturar também. Tinha me separado, então tinha que me estruturar, tinha que estruturar uma casa, a educação dos filhos, as crianças na faculdade. Então, foi um período que eu me obriguei realmente a trabalhar por trabalhar, né? E trabalhar para poder manter a casa. Então, foi um período bem difícil. Hoje, eu olhando, eu penso que eu vivi, para mim era tranquilo. Mas hoje, eu olhando, eu falei, meu Deus, o quanto eu tive que abrir mão de mim mesmo por isso, né? E tendo a ferramenta, para mim foi perfeito. Eu me adiantava, eu prestava atenção em determinados colegas, né? Evitava uns que eu sabia que eram mais conflituosos. Não que a pessoa tivesse errado. Não, mas é que naquele momento para mim era ruim aquilo. Né? E em família também. Foi um período que minha mãe também estava se aposentando, né? Sim. Então era eu de manhã e ela trabalhava à noite ainda. Eu trabalhava à noite.
Sempre trabalhei à noite, porque durante o dia tinha as crianças para levar para a escola, os netos, né? Para a escola, tinha reuniões. Meu marido fazia o tratamento de quimioterapia. Então, eu só tinha para trabalhar à noite, né? E deu certo. Deu certo. Mas esse período de pressão alta dela, né? E ela não gosta de falar. Mas esse período... E aí eu acabo sendo fofoqueira, porque eu falo. Esse período de pressão alta dela, meu pai tinha câncer. Então eu já morava aqui em Blumenau, eu vim... Como eu falei, né? Eu queria vir pra cá, eu vim. 19 anos eu vim pra cá. E eu vim pra cá. E logo depois meu pai descobriu que estava doente. Só que em São Paulo os tratamentos oncológicos na época eram muito demorados. E aqui eu consegui bem rápido. E aí ele veio pra cá. Só que eu com as crianças pequenas, ele tendo que fazer quimioterapia à noite. Pra mim era muito puxado. E eu falei pra ela, ou a gente paga uma pessoa, ou eu devolvo ele. Porque eu não consigo ficar, né? Aí ela falou, não, eu vou pra aí. E ela largou tudo e veio pra cá cuidar dele. Só que ela veio pra cá e minha irmã veio também. Né? Minha irmã terceira. Minha irmã, de número 3. E a minha irmã de número 3, ela tem 4 filhos. E eram 4 filhos pequenos. E ela já tinha a guarda dos filhos da minha irmã mais nova, que são 2. Então pensa, 4, mas 7 crianças. Então ela cuidando do meu pai com câncer, trabalhando à noite e com 7 crianças pequenas em casa. Então como é que você dorme? Então esse era o problema de pressão que ela tinha. Como é que você dorme? Eu dormia 4 horas às vezes. Quando ela falou ali que ela tinha que levar de manhã cedo... Sim. Como é que dorme? Tinha dia que eu dormia 4 horas, né? Ai, era gostoso. Mas quando você dormindo 4 horas todo dia na semana, 7 dias por semana, chega no final da semana, no final do mês, nossa... Tá puxado. Tá puxado. Mas... E como a senhora estava segurando muita coisa, Sim. até aquilo que nem é indireto, aí mexeu no emocional, foi direto na pressão daí. Sim, foi direto. Sim, e eu tive esse período de pressão alta também, nesse auge de trabalho, de loucura de trabalho, de ser workaholic. Eu tive picos de pressão que eu fui parar na enfermaria da empresa, que eles mandaram eu tomar um comprimidinho debaixo da língua, ficar quietinho. Eu pensei, ixi, deve estar ruim então. Né? Mas não me falaram nada. E na época também eu tava bem... Agitada, né? Agitada, e aí o peso foi nas alturas, né? Porque aí você não come direito, chegava de noite, eu tava com fome, comia um boi pelas pernas. Aí fui a 140 quilos. Foi uma época que eu fui a 140 quilos. Pra mim tava tudo certo. Eu não tinha problema com aparência. Pra mim tava tudo certo. Mas a minha filha também tinha problema de obesidade. Pra ela era terrível. Ela queria emagrecer. E ela falou assim, mãe, eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Eu pensei, cara, mas você não vai fazer isso aí sem eu saber como é que é. Aí eu fui fazer. Pra depois ela fazer. Né? Eu falei, eu vou fazer pra ver como é que é o negócio. E aí depois você faz. A gente fez técnicas diferentes pela idade, né? Pela composição, tudo. Mas eu diminuí bastante o peso. E também diminuir... todo mundo fala que você diminuiu o peso, por isso que a tua pressão baixou. Não, eu diminuí o peso, claro, teve ajuda na pressão. Fisiologicamente teve ajuda na pressão, mas aí eu mudei de vida. Eu saí da empresa, me desliguei da empresa, aproveitei a pandemia, me desliguei da empresa. Né? Aí fiquei naquela dúvida. Quando eu fiquei grávida da minha filha, eu fazia ovo de Páscoa para fazer o enxoval dela, né? E minha mãe vendia no lugar onde ela trabalhava. E eu sempre gostei muito de cozinha. E enquanto eu tava grávida, meu Deus, eu era muito chata, enjoava por tudo. Qualquer cheiro eu enjoava. Então eu não conseguia trabalhar, porque eu passava só vomitando. E aí fui fazer esse curso de chocolate, fui fazer curso de gastronomia e comecei nessa área de gastronomia. Eu pensei, poxa, eu me dava tão bem, por que não fazer agora isso? Mas aí eu fiquei, mas aí eu não conheço muito a região aqui, né? Que é outra coisa, né? É outro conceito. Quando eu cheguei aqui. E eu pensei, não, eu vou trabalhar em indústria, conhecer como é que funcionam as pessoas, conhecer o gosto das pessoas e depois, lá na frente, aí eu volto nessa minha área de gastronomia. Só que nesse período eu fazia um bolinho para um salgadinho para o outro, uma coisinha para outra pessoa e todo mundo acabou me conhecendo. E aí quando veio a pandemia eu falei, não, eu vou... Quando eu saí, me desliguei da empresa, eu falei, não, agora eu vou começar a fazer isso. E aí estamos aí. Então assim... Claro que hoje eu também tenho uma rotina bem difícil, mas aí eu faço. É bem puxada, porque tu é boleira, né? Não é só bolo, né? Não. A gente fornece lanche para uma empresa, então assim, é bem puxado, eu levanto muito cedo, mas aí eu faço, é com gosto, para mim é tranquilo. É com prazer, né? Então não altera nada a nossa saúde. Sim, estamos é bem ótimos. tranquilo. E é uma coisa tão interessante, porque no mundo corporativo a gente acha que
o prazer está em fazer aquilo que é para nós. Quando você for dono da sua... Não, nem sempre. Nem sempre. É você fazer o que você gosta de fazer, né? Nossa. E a gente tem uma ideia de que eu ser bem-sucedida profissionalmente é ter um cargo top, né? Que durante muito tempo eu achava isso também. Ser bem-sucedida é você ter um cargo, né? Nada contra ser uma costureira, mas eu queria ser a supervisora da costureira, né? E tanto é que eu não conhecia nada da área têxtil. Mas tu foi crescendo, Mas né? eu cresci muito Até rápido. parar na parte da engenharia ali, né? Da programação. Eu cresci muito rápido na área têxtil, né? Pela curiosidade, porque como eu vim de outra cidade, não conhecia nada, tudo que ninguém queria fazer, deixavam para eu fazer. E eu, curiosa, ia lá, fazia. E assim acabei crescendo. Aprendeu tudo. Aprendi e cresci. E para quem vai para a parte de programação, que é o PCP, saber todos os detalhes é importantíssimo para programar uma produção. Na primeira empresa que eu trabalhei, ela tinha filiais nas cidades vizinhas. Então tinha em Rodeio, tinha em Ibirama. Onde é que mais tinha? Tinha no Encano. E na integração a gente tinha que apresentar a empresa. E eu era da área da qualidade. E a gente da área da qualidade conhece tudo, né? Tem que conhecer tudo para poder, né? E nenhuma queria apresentar. E eu pensei, isso é legal, vou mostrar a empresa. Porque eu também conheço. E foi aí que aceitando isso, foi aí que eu comecei a crescer. Que aí todo mundo queria vir comigo, que aí eu mostrava como é que funcionava a empresa, onde é que fazia o tratamento de água, onde é que tingia, onde é que cortava, e foi assim que eu cresci. Aí a supervisão já começou a ficar de olho, né, na minha desenvoltura, e eu devo essa desenvoltura, porque eu sou tímida. Todo mundo acha que não, mas eu sou um pouquinho tímida. Mas desde muito pequena era balé, era fanfarra, então tinha que estar em evidência. Sendo a filha mais velha, tinha que estar um pouquinho em evidência. Tudo que eu vou fazer pela primeira vez é difícil. Mas se eu faço uma, duas, na terceira, eu já sou cara de pau. Eu tô cara de pau, né? Então, assim... E durante esse processo todo de autoconhecimento, para mim foi muito bom. Porque aí eu pegava, poxa, eu não sou tímida. Eu só tenho, de repente, uma inadequação. Que se eu superar isso, lá na frente vai ser bom isso, né? Então eu usei isso muito a meu favor também no crescimento profissional, né? E hoje, tu deixou de sentir a inadequação? Não. Trabalha ela. Trabalho ela. Eu acho que a gente nunca vai deixar de sentir. Eu trabalho ela. Eu ainda sinto não só a inadequação. Será que eu sou capaz de fazer isso? Isso, era aqui que eu queria chegar. Será que eu sou capaz? Isso é uma coisa bem forte do grupo natural de inteligência, o neutro emocional, de duvidar da própria capacidade, né? Que isso entra nos emocionais, né? Que é a sensação de que talvez eu não sou capaz de fazer isso. Mas isso está ligado em inadequação, insegurança. Só que cada emocional vai sentir de uma maneira ou mais forte. Mas isso é tão legal a gente discutir isso, porque daí a gente mostra, né, Grace, que senão a gente cria aquele panorama que os emocionais são os inadequados e inseguros. E não. Você tem vários emocionais aí sendo palestrante internacional, sendo apresentador de TV, artista... Então, sim, você que é emocional, que sente muita inadequação, insegurança, existe um caminho que você consegue construir e para algumas pessoas vai ser como a Rose, que vê que legal, né? A senhora já desde pequenininha colocando o fator, que aí é o que a gente chama no inato de programação adquirida, né? O fator dela ser a filha mais velha já faz com que... então você tem uma responsabilidadezinha aqui que é com seus irmãos mais novos. E ainda além disso, a senhora foi colocando ela para fazer outras coisas fora, né? Que eu imagino, a primeira vez que ela entrou na fanfarra. Sim. A primeira vez que ela foi no balé, não vou conseguir. Ou seja, eu fui ganhando um corpo, uma programação adquirida durante a minha vida de que eu tinha que ir vencendo essa inadequação e vencendo essa insegurança. Mas quem nasce com essas características dentro de si não vai perder isso. Não perde. Eu continuo tendo essa insegurança, eu continuo tendo essa inadequação. É como você falou, eu trabalho. É um trabalho diário. Que sempre vem aquela dúvida, não, da próxima vez eu vou falar, não, vai agora, porque se não for agora não vai mais, né? Eu lembro que a gente foi, na empresa onde a gente trabalhava, tinha muito conflito de liderança, né? Sempre teve, né? Eu acho que quanto maior o cargo, mais tem conflito entre eles, né? Entre as lideranças. E aí eles fizeram um vivencial, tipo assim, a gente tinha que passar acho que foi um dia inteiro. A gente tinha que passar fazendo atividades juntos, os líderes, né? Fazer atividades juntos. Então a gente andava de tirolesa, andou de caiaque, né? Tudo coisa que eu detesto. Fazer essas coisas de aventura, assim, eu não curto muito não, né? Mas aí, se a gente não fosse, a gente
o grupo pagava... né? Aí eu pensava, cara, eu não vou nem olhar muito, eu já vou logo de vez, porque se eu ficar olhando muito, eu não vou fazer, não. Né? Então, eu já me condicionava aí, vai primeiro, não fico olhando muito, não. Ou seja, tinha dois conflitos, porque tinha o conflito das pessoas te cobrarem depois ainda. Sim, ainda aí isso. tu se desafiava, né? Tipo... Sim, eu saí destruída. Minha mãe falou, nossa, onde é que você foi? Que eu tinha que jogar o tênis fora aquele dia. Ela falou, nossa, onde é que você foi? Eu falei, não, só foi um dia bem cansativo. Né? Então, assim, eu não olho muito, não. Vai logo, porque senão você fica olhando, ai, mas a fulana falou isso. Não, mas o Beltrão foi pra aquele lado. Não, vai. Confia em você e vai. Né? Às vezes é o que eu falo pra ela, confia e vai. É um desafio diário, né? É como a natação para mim, né? Primeiro eu comecei com a hidroginástica, né? Me familiarizando com a água e tal. Hoje em dia, eu já faço meus mergulhos, eu já boio. É uma vitória a cada dia, né? Exatamente. Porque normalmente a gente, quando tem medo, fica... né? Você vai pro fundo, né? Hoje em dia não, eu já consigo ficar mais leve. Aí a professora dança na beira da piscina, ela tá conseguindo. Sim. É porque para mim, gente, é um desafio, tá? Uma coisa, dona Sandra, que a senhora me lembrou agora, é que com uma das minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, né? Que é neutra emocional, e ela sempre teve muitos pequenos medos de inseguranças, assim, né? Sim. Várias coisas que aconteceram na vida dela que foram ali na amígdala cerebral dela e provocaram algumas coisas negativas, né? Do tipo, ela reprovar de ano porque uma professora chamou ela de burra e ela colocou aquilo na cabeça dela. Foi muitos anos para ela destravar isso. De que ela sempre tinha essa insegurança de, tipo, vai lá, liga o fogão e vai fritar um ovo. Não, porque eu não vou conseguir. Então, veja como uma coisa... outras inseguranças que não é a ver com isso... é de dividir o que está sentindo, né? Então, assim, de vez em quando acontecia alguma coisa com ela, e eu, quando era mais jovem, esse racional dentro de mim de que, tipo assim, se eu fiz, então todo mundo é capaz de fazer, isso mexeu um pouco com... como se fosse uma indiferença. Eu tinha uma certa indiferença com a dor das outras pessoas. Por achar que assim, mas é capaz. Não só eu, outras pessoas. Vou dar um exemplo. Essa minha irmã, ela me deu muita lição. Que uma vez ela teve um problema de torcicolo. Aí eu dizia assim, isso é frescura, é só tu fazer assim e destrava. Não. Aí teve uma vez que eu tive a torcicolo e peguei o ônibus, fui da escola até em casa e a lágrima caindo. Cada pulinho do ônibus, cada solavanco do ônibus, uma lágrima descia. E aí eu fui aprendendo com ela que exatamente isso, que não existe... aquilo que parece ser fácil pra gente... é difícil pro outro. É difícil pro outro. E quando você sentir na pele, você vai ver que não existe a dor mais fraca ou a dor mais forte. Existe uma experiência individual de cada ser humano e conforme você vai passando, são vivências e experiências diferentes, né? O que a gente também tem que entender com essa tua fala é que, assim, normalmente o meu conforto é o desconforto do outro. Na maioria das vezes, né? Aquilo que eu gosto, normalmente a pessoa não gosta. E a gente aprender a conviver com essas diferenças, em vez de a gente se segregar, na maior parte, se você sabe viver com essas diferenças, você agrega. Né? Porque se um gosta de uma coisa e outro gosta de outra, em vez de brigar por coisas diferentes e a gente juntar essas coisas, fica muito mais fácil. Só que a gente fica sempre dividido. Não, a minha opinião é melhor, ou o que eu gosto é melhor, ou o que eu faço é melhor, ou o que eu sei é o que é o certo. E quem tem um racional ali no primeiro plano ou no segundo, sempre tem mais essa... como se fosse a razão. A gente parece que a gente tem a razão de tudo, sabe? Como se fosse quase um pseudo-sábios. Vai ter essa predisposição. E até de arrogante também, né? Então, assim, a maior lição que eu tenho, por isso que eu comentei para resumir ali da minha irmã, que é neutra emocional, é que no convívio familiar, os neutros emocionais, eles têm tanta coisa para contribuir, só que quem vive com neutro emocional não percebe que a gente mesmo bloqueia vocês. Que a gente deixa de ter conselhos ou alguma dica, porque a minha relação com ela é sempre dela até hoje achar que eu sou muito inteligente, então eu vou falar o quê se ele sabe tudo? Nem sei se ela pensa isso, mas possivelmente já se criou energeticamente uma relação assim. Ele sabe tudo, então deixa pra lá. É aqui que eu quero chegar. E na realidade,
sempre que eu tô com os neutros, eu aprendo muito. Porque vocês observam tudo o tempo inteiro, muitas 24 horas. Muitas vezes, por eu trabalhar muito tempo com meu pai, muitas vezes eu via certas coisas que eu falava assim, não, mas se ele for por essa, vai ser melhor. Mas eu sabia que ele não ia me escutar. Então eu já nem falava. Né? E muitas vezes uma vez a gente estava discutindo, né? Discutindo umas ideias, e eu falei, ele... Mas você precisa começar a falar? Ele falou pra mim, você não pode ficar quieto, você precisa começar a falar. Aí eu disse, até posso falar, mas se você quiser escutar. Senão eu não vou falar. Sempre foi uma questão, ele sempre falava muito pra mim, você precisa falar. Falava pra minha mãe, né? Você precisa falar o que você tá sentindo. Mas muitas vezes eu não falava, porque eu sabia que ele não ia escutar. Então eu me calava, né? Então... E esse é o poder da observação. Quando você começa a observar muito, você começa a ter uma autocrítica consigo mesmo. Eu tô falando uma coisa que eu imagino vocês vão dar aula disso, se for para falar, né? Mas a sensação que eu tenho, que quando você começa a observar, usa os, né? São 2 ouvidos, uma boca. Fecha mais a boca, usa mais o ouvido. Tu começa até a perceber em que momento se aquela pessoa ela tá preparada ou não para receber aquela informação, né? Sim. Então não vale a pena. Não desmerecendo a pessoa, mas eu sei que eu não posso até causar um conflito falando o que eu tô falando. Então eu deixo quieto. De repente, em determinado momento, ela vai escutar. Mas às vezes ela precisava escutar naquele momento. E eu, por medo de um conflito ou qualquer coisa parecida, eu me calo, né? Então, e isso é difícil, tá? Porque a minha mãe, ela fez uma jornada assim, depois ela... Como minha mãe também é neutra emocional, possivelmente da mesma avaliação que a dona Sandra, e ela sempre escondia muita informação de mim, tá? Ela falava para minha irmã mais velha, que tem uma personalidade até mais forte. Fica interessante. A minha irmã mais velha tem uma personalidade mais forte que a minha. Vocês conhecem ela, a Daisy. Só que minha mãe tinha coragem de falar as coisas para certas coisas. Porque isso é que é interessante de ser neutro emocional, né? Vocês sabem o que pode ser falado para fulano e o que pode ser falado para Beltrano. Sim. Vocês sabem distinguir Isso é uma habilidade extraordinária. Ou seja, todo mundo... Porque o JF fala muito que qualquer pessoa que vive com vocês não sabe nada de vocês. Porque você talvez não falou tudo. Você pode ter falado 98% de toda a sua vida para uma pessoa, mas aqueles 2% é importante que ela não saiba, porque pode gerar um conflito. Exatamente. E aí, onde que eu tô querendo chegar? A minha irmã mais velha tem uma personalidade muito mais forte que a minha. Eu até brinco que ela parece aquelas mulheres cariocas, barraqueironas, assim, sabe? Tá fazendo o que aí? Vem aqui, menino, cala a boca! Ela tem uma personalidade assim. Gostou de mim? Gostou. Se não gostou, vai-te embora. Essa vocês sabem, essa é Daisy, essa é a personalidade dela. Que eu brinco dizendo que é barraqueira, né? Pra não dizer, enfim. Mas, em determinadas situações, por causa do contexto de conhecimento que eu estudo história, cultura, miscigenação, questão social há muito tempo. Então, toda vez que minha mãe teve problema onde ela estava, porque o coração de vocês e a conquista... que a minha mãe tem essa mesma questão energética da dona Sandra de conquistar as pessoas. Então, fácil. Todo lugar que ela ia trabalhar, fosse numa escola ou no CI, ela conquistava o diretor e a coordenadora. E aí, o que acabava acontecendo? Inveja e ciúme. Como é que essa mulher chegou aqui e já conquistou todo mundo? Olha o problema de vocês que são emocionais. Sim. Vocês passam por isso a vida de vocês inteira, né? As pessoas olhando de forma negativa em cima de vocês e julgando, quer babar ovo, quer puxar saco. Mas é onde eu tô querendo chegar. Como a minha mãe é de pele escura, preta, o que ela sofria? Racismo, preconceito. Então eu não podia saber disso, porque ela escondia essas informações de mim, porque eu ficava com sangue quente, eu queria brigar, eu queria quebrar tudo, Então, ela falava essas coisas pra minha irmã mais velha, mas dizia que não podia falar pra mim. Eu não podia saber, entendeu? Então, o barraqueiro era você, né? Pra esse tipo de... porque eu tenho um problema com essa questão principalmente com essa questão... Não é só racial, qualquer tipo de discriminação, de gênero, né? Qualquer tipo de discriminação, exato. Eu tenho um problema muito grande com isso. E a minha mãe passou muitos anos da vida dela, para não dizer até hoje, com problema de pressão alta, porque parece que ela... É como se fosse a sensação assim... Então é ruim ser boa demais. Tá entendendo? A sensação que ela tem é que é ruim ser bom. Porque, ora ela tá com problema de pressão alta por causa de alguma perda familiar. Que é o que ela tá vivendo agora. Ela não tá conseguindo lidar com a perda da mãe dela e da sogra, né? E, enfim, aí é a fase que ela mais fica doente. Teve que fazer cirurgia, aí, enfim. Mas também quando o profissional dela era para ir super bem,
que ela finalmente conseguiu ser o que ela queria, professora e tal, e que era pra ela estar super feliz, a pressão dela também lá em cima, estourada, porque preconceito racial. Por quê? Mas por que o preconceito racial nela? E também de sotaque, né, também do lugar que veio, da cultura diferente, porque as pessoas estavam atingindo ela porque ela era boa demais. Então ela sempre tem essa sensação de que, eu tenho culpa de ter um coração gigante e é uma pessoa é que nem a senhora, dona Sandra. Não tem como sentar junto com a senhora e não querer ficar conversando o dia inteiro. A minha mãe é igual. Então, assim... Entendeu por que eu não sou ciumenta? Aí a gente pode discutir tanta coisa, magnetismo, energia, ou simplesmente comportamento de que... Mas não é, tem certas pessoas que você chega perto e parece que você quer abraçar, parece que você quer trocar energia com a pessoa, porque aquela pessoa tem um magnetismo forte, uma energia boa pra te dar. É como se assim, eu quero trocar energia com a dona Sandra porque eu quero que a senhora leve a minha e me dê coisas boas. Me deixe calmo. Me dá um abraço aqui que eu tô precisando. Pronto, a minha mãe é o mesmo tipo de convivência, de comportamento, mas que eu percebi que ela tava sofrendo muito. Sim, é ruim de boa, né? E eu tenho certeza que é essa sensação que ela tem. Quando ela chega lá onde ela trabalha, eu imagino ela chegando no trabalho e já preocupada que não vão gostar de mim porque eu sou do bem. Que coisa maluca isso, né? Sim. E eu tô jogando esse assunto aqui porque, eu falei da questão que ela acaba escondendo. Quando ela passa por essas situações, ela não fala pra mim. E ela passa, tá? Essas situações de preconceito. Mas aí eu já vi que isso enquadra totalmente em vocês três, né? Porque a Grace também é emocional de um outro grupo de comportamento, mas também tem que lidar com essa situação das pessoas estar olhando para vocês de uma maneira como se vocês estão erradas pelo comportamento de vocês. Né? Sim. Quer ganhar a atenção de todo mundo, e quando na verdade tá fazendo as coisas de coração. Eu sempre... Natural nosso. Ou seja, no final de tudo, isso é empatia de verdade, né? É isso que o JF fala, né? O empático é o emocional. As pessoas emocionais, elas são empáticas sem interesse, sem forçar. Eu não tô indo lá eu não preciso ir no semáforo fazer uma campanha para estar em empatia. Ou eu não preciso olhar com um olhar de pena ou de piedade. Não, vocês praticam a empatia 24 horas. Por isso que vocês se dão tão mal, na realidade, no dia a dia de vocês, né? Ela um pouco mais. Eu já mordo um pouco mais. Aí o emocional, quanto mais ele vive nessa empatia, mais ele acaba sofrendo por isso, né? Na realidade, né? E aí, por isso, é bom eu tocar nesse assunto, porque talvez esse é um dos gatilhos que a senhora se via, poxa, mas eu não sou anormal. Eu me achava normal isso. Não. Mas o meu marido, ele falava assim, você não pode ser assim, você tem que mudar, você tem que ser ruim, você tem que ser mais brava, não pode ser assim. Eu falei assim, mas eu não consigo, não é da minha natureza, né? Então, eu estava falando para você a respeito da minha mãe, né? Quando eu chego lá em São Paulo, que minha mãe tá danada, né? Que ela quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, a troca de energia. E aí minhas irmãs falam assim, até no meio... um jeito meio pejorativo. Vai lá, fala com a sua mãe, ela te ouve. Vai lá, fala com ela. Aí eu vou mesmo. Sabe? Mamãe, não pode fazer isso. A senhora já tá de idade, né? Tem certas coisas que a senhora não pode fazer, né? E ela me ouve. Aí tu dá aquela acalmada por um... Ela me ouve. Aí a minha irmã mais velha fala assim, o que você falou com a minha mãe? Eu disse, não, eu só conversei com ela. Ela tá ótima. A gente tava, conforme a gente tava conversando, já ela não tinha esse mesmo magnetismo do meu pai. Meu pai era danado também. Mas aí ela já sabia como falar com ele, né? Aí ela falava assim, eu vou chamar, mandava me chamar. E eu escutava meu pai dizer, não, mas ela falava então, ó, vou chamar a Rosimar. Aí eu escutava meu pai dizer assim, não precisa chamar ela, não. Eu ia lá na porta, dizer, o que tá acontecendo? Né? Eu nunca briguei de, como você falou, gritar, falar alto, não. Teve uma vez que eu peguei meus 2 filhos falando, meu Deus, dá um medo quando a mamãe vem falando baixinho perto da gente. Porque eu dizia pra eles assim, eu tô perdendo a minha paciência. Eu vou contar até 5. E eles, Sabe que quando a gente era pequena, a mãe fazia a mesma coisa também. Que a mãe, ela falava assim, se eu perder a paciência, e era bem baixinho também, assim, não queira estar aqui por perto. Só que sabe como é que é criança, né? E aí eu chegava na porta do quarto dele e falava, tá, mas o que tá acontecendo aqui? O que deu dessa vez? Não, ele desconversava e falava outra coisa, e ela falava assim,
se você não se comportar, eu vou chamar. Que aí a minha outra irmã, eu tenho uma irmã, a segunda minha irmã, a Karen, os dois são do mesmo grupo de... Ai, os dois brigavam, mas de brigar, de igual. Eu só chegava e falava, não, mas o que tá acontecendo aqui? O que deu? E aí ele já se acalmava, assim. Eu tenho uma netinha que é muito espoleta. Ela é uma criança ativa. E eu tenho que ser impositiva com ela, porque senão ela não respeita. Então eu tenho... Pelo conhecimento... Como faz diferença ter o conhecimento, né? Pelo conhecimento, eu já sei que eu tenho que ser um pouco mais impositiva com ela, porque senão ela não respeita. E é pro bem dela, né? Educar dá trabalho, né? Porque a gente educar dá muito trabalho. Porque a gente acha tão bonitinho, né? Desculpa te interromper, mas quando tem uma criança ativa, que já tem uma energia que é... Ai, que lindinha! Ela parece uma adulta, e tu só perdeu, porque agora a criança vai perder. É o tipo de criança que você tem... Tem que ser mais impositiva com ela, tem que ser mais impositiva. Claro que eu tenho que dar bastante coisa pra ela fazer, porque ela tá o tempo todo mexendo. É muito diferente dos meus dois filhos, que meus filhos ainda botava e ficava. A menina, apesar de ter uma personalidade forte, ela tinha um sofazinho que ela adorava ficar vendo Pokémon a tarde inteira. Então ela sentava, ela passava... O menino fazia uma fila de carrinho. Ela... tem um cesto de brinquedo, pergunta se brinca com alguma coisa. Ela tá o tempo todo atrás de mim. Onde é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Daqui a pouco vai dar uma vassourinha pra ela. Ela já tem. Ela já tem. Ela já tem. Então já sei qual é o grupo de comportamento dela. Ela já tem uma vassourinha, então ela já lava a louça, ela sabe. Então, assim, o tempo todo. Mas é uma criança que demanda muita atenção, porque o tempo todo tá mexendo, tem né? Quantos anos? Tem 2 e pouquinho. Você tá falando de... Parece que tem uma criança de 6, não, né? Não, tem 2 e nem 3 anos. Não tem nem 3 anos. Então, assim, é um pouco mais cansativo, né? Demanda um pouco mais de energia da gente. Mas por saber do conhecimento, eu já sei que com ela eu ajo de maneira completamente diferente. É muito engraçado que quando ela tá comigo, ela obedece, ela respeita. Agora, quando tá com os pais, que eu falo, olha, vocês têm que ser mais impositivos, vocês não podem deixar ela muito à vontade. Por eles trabalharem o dia inteiro, ficarem pouco tempo com ela, querem fazer todos os gostos. Aí estraga a criança, né? Aí estraga. Mas... vamos aprender. Tem uns boa noite? Tem uns boa noite aqui. Deixa eu ver como é que tá. É a tradição, a Grace dá um boa noite. A Renate, boa noite, Renate. A Deise Fabiane, que você falou dela. Boa noite. A Sandra Parma tá dizendo aqui boa noite. Ela é de Rio do Sul, olha que legal. O Leonardo Ribeiro, a Flávia Ribeiro, boa noite. Hoje está florindo este podcast, olha que legal. A Gabriela Ilana, sou fã dessas fofinhas. Boa noite, Gabi, também. Obrigada. Falando em Rio do Sul, a gente, acho que há uns 9 anos atrás, a gente chegou, 9, 8, a gente chegou a fazer um trabalho grande em Rio do Sul, na Secretaria de Educação. Só não foi para frente porque foi bem no ano de troca de prefeitura, né, de candidato. Mas a gente chegou a fazer alguns trabalhos lá com professores e aí palestras. O JF ficou, acho que uns quase 6 meses indo para Rio do Sul. Mas aí depois, com essa troca, acabou... e também numa época que era a nossa dificuldade, que ele era o instrutor, ele era o cientista, o compilador, o escritor e o instrutor. Aí como é que trabalha uma pessoa só com essa demanda toda, né? Nacional e internacional? E hoje a gente tem os instrutores, né? Então isso facilita muito, porque daí consegue disseminar melhor... hoje, se tiver que ter um curso em Recife, além da tecnologia, na Bahia, em São Paulo, em Campinas, ou aqui mesmo pelo estado, é tranquilo tanto tecnologicamente falando, né? Quanto também de ter mais instrutores que podem ir lá e apresentar o conhecimento, né? Eu estava aqui lembrando de uma coisa. Quando você falou da sua irmã, né, que reprovou e o professor chamou de burro, teve um episódio que eu estava no primeiro ano do segundo grau. Eu estava numa escola muito pequenininha, né? E quando passou pro segundo grau, foi uma escola enorme. Então tinha toda aquela liberdade que eu não estava acostumado a ter. Então tinha umas aulas que eu não gostava muito, eu não ia. Chegou no final do ano, acabei reprovando por falta em umas 2 matérias. E a minha mãe falou assim, ela sempre ameaçava a gente, se vocês reprovarem, vocês vão pro colégio público. Colégio público em São Paulo é bem diferente de um colégio público numa região menor, né? Então, pra gente, eu não sei como é que eles faziam pra pagar a nossa escola, né? Mas a gente vendia o fígado, porque 4 em colégio particular. E aí fui eu pro colégio estadual, mas aí ela escolheu o colégio, né? E fui eu e minha irmã. Minha irmã foi junto comigo. Ela não tinha reprovado, mas foi junto comigo. Porque eu tinha que... Ela só podia sair se eu fosse junto, então no colégio minha mãe mandou ela junto. Aí pensei comigo, vai me reprovar?
Vai me botar em colégio público, é? Aí fui lá ser diretora do Grêmio, fui fazer não sei o quê, fui fazer um monte de coisa. Que no final do ano ela falou, você vai voltar pro colégio particular onde você estava, né? Então, assim, eu sempre... as adversidades sempre acabavam me desafiando, em vez de me claro que eu tinha toda essa insegurança. Eu trabalhava sem segurança. Mas acabavam sempre me desafiando, em vez de me dizer, não, você não é capaz. Mas é bem legal esse teu depoimento, porque a gente não fica... A gente fica... exatamente entendendo que mesmo que tenha várias pessoas de um mesmo grupo natural de inteligência, vocês fazendo parte do mesmo núcleo familiar, mas ainda assim há a nossa individualidade, né? Que é uma coisa que o JF deixa bem claro isso. Cada um de nós tem uma digital diferente, né? Então não tem como a gente... O que sente é igual. É igual. Mas a forma que vai reagir, a velocidade, a força que vai precisar para reagir é diferente de cada pessoa daí. Eu sempre digo que minha mãe, às vezes, ela se omite para ter paz. Ela se omite muitas vezes para ter paz. Eu já não, eu brigo. Você já briga pela paz, né? Eu brigo pela paz. Mas a paz é importante para vocês duas na mesma força. Como é diferente a forma de reagir a isso. Então, por isso que eu vi muitos episódios da vida dela, ela acabava se omitindo para ficar tranquila. Mas no fundo eu sabia que ela estava num conflito com ela mesma, né? E foi aquele período que eu passei da minha vida que eu falei, opa, eu tô indo pelo mesmo caminho. Tá na hora de mudar isso aqui, né? E aí eu comecei a brigar um pouquinho mais pra ter paz. Aí o problema é encontrar o filtro, né? Porque senão você acaba se despersonalizando também, que também não é legal, né? Se a minha personalidade tá me convidando a ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, eu posso brigar, mas até esse determinado momento. Que se eu passar aí, já me desconfiguro toda, né? Inclusive, organicamente, eu acabo me sentindo mal. Agora me surgiu uma coisa assim, né? Pela tua curiosidade, né? Que eu sei que é uma coisa forte dentro de ti. Quando tu descobriu que vocês duas eram do mesmo grupo natural de inteligência, né? Isso não te despertou uma curiosidade? Poxa, mas nós somos tão diferentes. Que daí teve que ir avançando pra perceber. Eu achava que minha mãe era de um outro grupo, porque ela tem mania de guardar tudo. Né? Ela guarda tudo as coisas, ela tem um monte de coisa. Mas são épocas. São aí épocas. Às vezes ela fala que ela vai se desfazer da coisa, bota no sol e bota de volta pra dentro. Eu pensei, não, né? Aí quando a gente se percebeu do mesmo grupo, eu pensei, mas não pode? Mas aí tem aquela outra coisa, nós somos de variações diferentes. Além do grupo de comportamento, nós somos de variações. Aí sim abriu isso pra mim, né? Que daí vai entrando dentro do conhecimento e vai percebendo que realmente não tem como a gente se colocar todo mundo na mesma caixinha, né? O Inato, ele não vai permitir isso, né? Qual é a próxima? Tão bom. Não, vamos... Eu tô aprendendo um monte aqui hoje. É mesmo? Eu posso sair do script? Pode. Então sai. Eu não gosto de seguir... A gente faz um scriptzinho, gente, mas eu gosto de deixar fluir mais naturalmente, né? Sim. Dona Sandra, como foi assim para a senhora quando a senhora descobriu o conhecimento e olhou para dentro de casa, ver essa grande família, além da questão de querer que todo mundo faça, né? Mas, tipo, e agora? Como é que... Mas agora é bem legal. É bem mais fácil lidar com... Bom, primeiro comigo, né? É mais fácil lidar comigo mesmo e lidar com eles também. Eu convidei, o único que eu forcei, se eu não fizer isso, ele não vai, que foi meu netinho, né? E eu falei assim, ou vai, né? Aí ele foi fazer Inato. Ele gostou, tem um conhecimento melhor, né? Não foi fazer o resto, né? Porque por ser um pouco mais, digamos, preguiçoso, né? Um pouquinho preguiçoso. Acomodado. Preguiçoso não, acomodado. Mas, mesmo assim... ele tem coisas que ele aprendeu e me respeita, sabe? Coisas que eu não consigo fazer, coisas que às vezes ele está fazendo alguma coisa que não é legal, né? E ele já sabe que não está condizente comigo, ele respeita, ele vai lá, pede desculpa e entra nos eixos. Isso é muito bom, porque parece não, tenho certeza. Depois que nós fizemos Inato, a família ficou um pouco mais harmonizada, sabe? Que assim, a gente respeita o espaço do outro, sabe? Claro que sempre tem aquele, né, que é mais, né, mais... Até por uma questão mesmo do comportamento, né? Mas a gente, como eu sou mais tranquila, eu sei um pouquinho mais
Então eu cedo um pouquinho mais, né? E eu tenho uma paciência um pouco mais longa que a dela, né? Então isso ajuda bastante. Longa, né? Ajuda bastante. Longa, porque ela vive no meio de racionais. Ela tem... Então, assim, eu vejo que pra ela é difícil, né? Viver bem no difícil. meio de... Que são um pouco mais individualistas, né? Pensam mais neles. Sabe tudo, né? Então, às mas vezes na hora ela... de se mexer, não quer se mexer. Exatamente sabe isso. muito como enrolar, na realidade. Eu sou racional, eu posso falar com bastante Eles propriedade. pensam que me enrolam. Eles pensam. E às vezes eu falo, cara, mas vai lá. Ela disse, não, eles têm o tempo deles. Eu falei, tá, mas olha aí, nisso o tempo já passou, né? Então, assim, eu tenho 2 racionais em casa, meu genro também é um racional, que eu falo, cara, eu vou contar até 20, é um gás romano traz pra frente, pra ter paciência, né? Porque são tempos diferentes. Isso é interessante. É outra coisa daí, né? Mesmo que tenha 2, 3 pessoas do mesmo grupo de comportamento, as facilidades dos dias de hoje faz com que a gente fique muito mais moroso, muito mais lento, muito mais devagar, né? A tecnologia... São tempos diferentes. A gente está nessa transição de se habituar e saber lidar com isso, né? Sim. Fico imaginando, vocês estão quase na 4ª geração lá, né? São a mãe, a matriarca, as filhas, os netos, e agora veio a bisneta, que é pequenininha, que é ativa, né? Legal, né? Então, assim, já tem 3 gerações lidando o tempo todo. Veio né? uma ativazinha pra agitar o quintal lá. Porque era só emocionais e racionais. Emocional e racional. Aí ela é a única ativa, né? É a única ativa. Pensa. Então ela toca o terror lá. Então ela toca o terror. Ela manda em mim. Ela fala imagina, assim, Nossa, vamos, Bícia, vamos. Não esquece a bolsa. Ai, meu Deus, que fofinha. Não, e a paciência, né? Porque assim, ó, o meu filho mais velho, ele aprendeu a andar com a minha mãe, né? Assim, aprendeu a andar, a se desenvolver, porque naquela fase tava eu e a mãe do meu filho, a gente têxtil. Quem é têxtil sabe que só tem hora para chegar, né? Não tem hora para sair, né? Então ela ajudava muita gente nisso. Às vezes tinha esse negócio de não conseguir creche e tal. E às vezes a gente via lá, o menino estava montado no pescoço dela, estava montado na cabeça dela. Então, uma pessoa neutra emocional como a senhora, como a minha mãe, eu já sei como é que é. É a melhor avó que um neto pode ter. Sim. Ela fala, eu vou lá na casa da Bisa. E eu falo para ela, se eu escutar vocês duas com muita bagunça, eu vou lá. Porque as duas fazem uma bagunça. Porque não tem regra, não tem... Pros netos, assim, ó, eu percebo que qualquer pessoa de qualquer grupo de comportamento, quando vira avô e avó, fica babão pra caramba. E fica bem permissivo, assim, os netos podem tudo. De qualquer grupo de comportamento, desde os ativos mais fortes ou os racionais mais chatos, também fica meloso. Agora imagina o neutro emocional... E ainda da variação da dona Sandra, da minha mãe. Nossa, é a fome com a vontade de comer. Fome com a vontade de comer. Eu dizia pra minha mãe, quando ela morava aqui em Blumenau, que agora tá em Braço do Norte, Orleans, ali na divisa, que quando eu chegava na casa dela, eu reparava que parecia que os gatos, as lagartixas, é um imã, que qualquer animalzinho parece que gosta, velho. Uma coisa que eu já percebi, quando o neutro emocional, mesmo quando ele não tá bem, mas em volta dele parece que as coisas é sempre primavera. Parece que as flores, as plantas, os animais vêm com mais força, se sente bem, possivelmente por causa dessa energia de paz, tranquilidade, de querer que o ambiente... Porque é muito importante, né, para vocês que esteja tudo bem, leve, né? É muito Sim, importante. muito importante. É muito importante, né? E assim, em questão de bicho, a gente sempre teve muito bicho. E por isso que criança ama vocês. A gente sempre teve muito bicho. E os bichos chegavam. Eu nunca fui lá comprar bicho. Nunca compramos bicho. bicho. Eles iam lá pra casa. Então, assim, isso vale até uma reflexão para vocês. Às vezes vocês têm um avô. É que a gente tá aqui falando de mulheres por coincidência mesmo. Mas imagina que você deve ter um avô ou um pai que, se é neutro emocional, é o pai babão. É o avô babão, que deixa a criança montar, fazer tudo. Aí tá o filho olhando assim, comigo era ríspido pra caramba, comigo era linha dura. E aí agora com o neto... Sim. Não, mas a bisneta monta em cima. Eu tenho que ameaçar. Falar, olha, eu vou lá, vocês... E essa questão também de bicho, gente. Vocês conhecerem alguém que o passarinho vem e se acostumou a vir na mão daquela pessoa, assim, ele nunca... tem um nomezinho pra isso, mas é o passarinho que é como se fosse da natureza. Não tenha dúvida, tá neutro emocional. Ou um cachorro que ninguém tem coragem de entrar, não, deixa aqui que eu vou... Minha avó tinha um cachorro que era muito brabo, né? Muito brabo. Era um Doberman. Não, era um pastor alemão.
pastor alemão. E ninguém passava. Ela já botava no caminho que era pra gente não passar, que era a cercadinha pra gente não passar. Eu passava diversas vezes lá, o cachorro nem... Tranquiliza o cachorro. Era Venâncio. Ele nem fazia nada. Tranquiliza os animais, Nem fazia, porque eu nem literalmente- sabia, sabe? Eu passava com medo, porque eu achava que ele ia me passar bem rentezinho assim, mas ele só ficava me olhando só. Então, assim, eu fugia e voltava, ia 300 vezes, minha avó achava que eu tava lá no cercadinho, mas não. E eu tenho copinhos de água de beija-flor que eu tenho no quintal. Às vezes eu esqueço de colocar, eles entram lá na minha cozinha. Vou lá na minha cozinha, aí eu vou lá. Enquanto eu tô colocando, eles já estão bicando. Então, assim, eu acho muito engraçado esse negócio, É né? como se vocês têm uma questão que os animais se sentem tão tranquilos por perto que é como se não tem medo de estar na presença. Eu achava muito. Eu sempre achei os engraçado. Eu animais pegava o não- copinho e eles estavam lá bicando e eu falei, mas cara, não era pra você ter medo de mim? Então, não tem medo. Né? Então, assim, a questão de bicho, assim, nossa, muitos bichos já foram se refugiar lá em casa. Sim, Né? muitos. Muitos bichos já foram se Eu refugiar. achava engraçado como minha mãe treinava gato. Treinar gato, que eu tô dizendo, não tem... A pessoa paga pra Adestrar, né? adestrar, não é treinar, é adestrar. Adestrar. A minha mãe adestrou todos os gatos que ela tinha. E hoje lá no sítio, lá, porque ela é assim, né? Ela não se apega ao que eu vou falar agora aqui, mas emocionais, é que a gente tá falando do neutro emocional, né? Mas emocionais, e tem lá 1 ou 2 racionais, vai ter a predisposição de virar a velha dos gatos. Tem esse dizer, né? A velha dos gatos, né? A minha mãe é incrível, assim, no sítio que ela tá lá agora, eu acho que se brincasse e soltar a vaca, os bezerros, vem pra... Como se fosse... Tinha cocoricó, que os bichos ficavam... bichinhos. Porque ela tem essa predisposição dos animais ficarem ali obedientes, sentados, esperando, e não é uma quantidade pouca de animal. Então, quando a gente era pequeno, a gente não vivia em sítio, era apartamento, casa, era um gato só. Mas ela falava pro gato, tá de castigo, vai lá pra trás da geladeira. O gato ia pra trás da geladeira. Aí, ou ela tava fazendo uma carne, alguma coisa assim, não vai pegar, senta aí. O gato sentava. Só pegava quando ela dava. Então, assim, uma facilidade de adestrar gato. Porque, assim, ó, só quem tem gato sabe que é uma personalidade mais forte, de independência pura, né? Faz o que Mas quer. pra ela não interessava, não. Qualquer gato que vinha, ela tomava aquele gato. A minha gatinha é assim. Eu vou pra cozinha, né? Vou preparar a comida e tal. E ela gosta muito do cheiro do alho. O alho frito. Aí ela já senta na janela, né? Aí ela tá querendo alguma coisa. Eu disse, não. Você só vai ganhar quando tiver tudo pronto. Desce e espera lá embaixo. E ela desce. Não é nem é o acaso, é uma obediência obediência, na hora, né? Ela É sabe. isso que eu achei interessante. Esse gato dela foi engraçado que ela queria uma gata frajola. Ela sempre queria um gato frajola. E aí eu fui num lugar e tinha uma gata perdida, ela frajolinha, do jeito que ela queria. E eu tava de carona com uma pessoa que não gostava de bicho. Aí eu pensei, não vou botar o bicho no carro da pessoa que não gosta, né? Aí eu falei pra ela assim, olha, você fica aí que amanhã eu vou voltar. Se você estiver aqui, eu te levo. Quando eu voltei no outro dia, ela tava lá. Eu levei de presente pra minha mãe. E ela foi quietinha no meu carro, tá? E eu não gosto... Eu falei assim, eu quero um gato pra mim. Eu não quero um gato que vá pra rua. Então, eu coloquei coleira nela. Então, ela fica coleirinha. Eu disse, olha, eu quero você só no meu quintal. Então, eu deixava ela andar no quintal com a coleira. Pra não subir no muro, sabe? Não sair pra fora. Fora do quintal. E foi assim, eu fiquei acho que 1 mês, né? E coloquei a grade na janela para quando à noite ela não sair. Deixei a telinha na janela. Ela poderia olhar para fora, mas não podia sair. Hoje em dia ela já é adulta. Ela não vai para a rua. É dentro de casa, dorme dentro de casa. Não, chega 8 horas, ela vai dar o girozinho dela no quintal, junto com o cachorro, se recolhe, vem dormir comigo. É interessante, né? São bem Assim. inteligentes. Meu gatinho, né? meu gatinho. Eu sempre quis um gato só pra mim, sabe? Assim, não tomar posse, mas que ficasse comigo, Sim, né? sim. E Eles são tão amorosos, né? Tinha época que a mãe só tinha gato, mas agora cachorro, acho que tem uns 4, 5 cachorros, uns 9, 10 gatos. A gente tem assim, gato, cachorro, papagaio. Não tem papagaio, não, papagaio tem não, tem os tartaruga. passarinhos, Tem né? tartaruga. Tem o Gerald, que é o Tem um gambá lá que vai... se tá em casa, com terreno ou sítio, fica mais fácil, né? Mas eu acho essa habilidade de lidar com animais que naturalmente qualquer neutro emocional tem, é fantástico, assim, porque parece tudo muito fácil. Sim. Não faz força para Não. conquistar o animal.
não faz força para conquistar uma criança, né? Outra coisa também que tinha... A minha mãe mesmo percebe que quando ela entrava assim... No CI, né? Que não chama mais creche, chama CI agora, né? Quando ela entrava numa creche ou no CI, se as crianças estavam tudo agitadas, a presença dela fazia todo mundo... Se tinha uma criança que não consegue dormir na hora do soninho, a criança pode não dormir, mas fica lá quietinha, não fica agitando todo mundo. E ela tem essa força de chegar no ambiente e tranquilizar o ambiente. A minha netinha, ela tem medo de ir pra minha cama, porque ela sabe que ela vai ficar... Vai dormir, capotar. Né? Mas ela tem pânico dentro da cama da minha mãe. Quando a gente era pequeno, que a mãe falava assim, né? Porque era 3, né? Aí a mãe falava assim, eu vou fazer o suco de maracujá pra vocês dormir. Eu nunca gostei de dormir de tarde. Até hoje, eu não gosto de dormir de tarde. Se eu dormir de tarde, estraga minha noite, meu dia seguinte. Só que era mágico aquele suco de maracujá. Eu acho incrível. Ela fazia o suco de maracujá, mas eu acho que estava muito mais nela dizer assim, ó, toma isso aqui, do que no próprio suco de maracujá. Mas tomava aquele suco de maracujá, daqui a pouco... Sim, às vezes ela tá muito agitada. Eu falo, vem aqui um pouquinho com a vovó, vamos assistir televisão aqui na minha cama. É 5 minutos. Eu na minha cama também, assim, não, Bisa, vamos brincar, não vamos dormir. Daqui a pouco ela tá dormindo. E quer fazer a pergunta? Eu tava aqui tão me divertindo. É porque eu sei que dessa pergunta a gente vai mais. Tu indicaria? Vocês indicariam o Inato? Sim, eu sempre indico. Sempre indico. Sem dúvida. A gente sempre indica. E a melhor indicação é o nosso comportamento. Sim. Né? A forma com que a gente age, a forma com que a gente reage às pessoas. Então, muitas das pessoas que acabam chegando no Inato, mais do que a nossa indicação, é o nosso comportamento perante a mudança que faz, né? Sim, é gritante, assim. A gente não percebe, mas as pessoas que estão em volta percebem, acabam percebendo. Então, essa é a melhor indicação. Com certeza. A senhora, dona Sandra? Sim, também. É a mesma coisa. A fala da Rosimar é minha. É pelo nosso comportamento, pela nossa mudança, né? Porque não é que a gente muda, assim, a gente se aceita, né? E, claro, melhora. Né? Quando a gente se aceita, a gente melhora. A tendência é essa, né? Pelo menos para mim foi assim. E aí as pessoas ficam curiosas, né? Assim, nossa, mas você é tão assim. Na fila do banco mesmo, eu dou. Eu falo, olha, eu conheci assim, o Inato, assim, tal lugar assim, assim. Ai, qualquer dia eu vou lá. Vamos ver, né? A gente tenta, né? Não pode ser imposto. Não, né? Não pode ser imposto. Tem que ser. É que tem que despertar curiosidade na pessoa, né? Exatamente. E também tem um momento da pessoa. A pessoa tem que se sentir... E eu acho que tudo que remete a comportamento acaba despertando curiosidade na pessoa. Porque os nossos grandes conflitos são sempre relacionamentos. Né? E propor essa mudança, não essa mudança, mas essa outra visão do nosso comportamento, do comportamento das pessoas, acaba sempre despertando interesse em quem quer que seja. Né? O interessante é que está muito banalizado, mas nem vou usar essa palavra banalizada, mas está muito difundido, então. Um PNL e um PNL de várias formas possíveis, porque chega no Brasil, é brasileira tudo. Então, assim, aí qualquer pessoa que você vai conversar de comportamento, mas eu já tenho isso, eu já tenho aquilo. Mas o Inato, ele não vem substituir, o PNL é maravilhoso, outros... Enneagrama, tantas outras, são todas ferramentas e conhecimentos maravilhosos. O detalhe está que todo mundo veio pegar muito essa inteligência emocional. E ela funciona, porque todos nós temos a inteligência emocional, mas o JF hoje, o Inato, é o único que fala da inteligência ativa e distingue que existe a inteligência ativa, inteligência racional e inteligência emocional. Todos nós temos as 3 dentro da gente, mas numa composição muito diferente. Então, se eu tenho uma inteligência ativa muito forte dentro de mim, se eu for para qualquer conhecimento que está falando da inteligência emocional, eu vou me sentir que eu sou do mal, que eu sou um problema, eu vou sair de lá pior do que eu entrei. Sim. E não é, eu tenho aquele emocional, eu tenho tudo aquilo, mas eu não vou conseguir ser empático o tempo inteiro, 24 horas por dia, porque existem outras forças, outros comportamentos tão importantes quanto a inteligência emocional. Sim, eu, David, se for da inteligência ativa, tenho que trabalhar a minha inteligência emocional. É importantíssimo para eu viver em equilíbrio. Mas e a minha inteligência ativa, que é muito mais forte e tem uma predisposição muito maior no meu dia a dia do que a emocional. Que não tem tanto filtro, né? Então, o detalhe é a gente fazer as pessoas entenderem isso, que o maior diferencial do Inato é trabalhar com um conhecimento
que ele está na natureza e que ele pertence a todas as pessoas, exatamente. não só quem tem muita forte inteligência emocional dentro de si. Sim, até porque todo mundo a gente difunde muito hoje em dia no mundo que você tem que ser proativo, que você tem que ser ativo, que você tem que, mas acaba não reconhecendo isso como uma inteligência, né? E apesar de você ser ativo, apesar de você fazer acontecer, você tem que ser emocional. Você tem que caber numa caixinha emocional. Mas a pessoa que é ativa, ela, do mesmo jeito que vocês que são emocionais, vocês três, vocês respiram e vivem a empatia, a pessoa ativa, ela vive e respira proatividade o tempo inteiro. Isso. E por ela viver e respirar proatividade o tempo inteiro, ela é incompreendida na realidade. Porque ela é aquele nosso colega de trabalho chato que só pensa em trabalhar. A pessoa da inteligência ativa é aquela pessoa que quando está no trabalho, que ela olha as pessoas lá tomando um cafezinho e jogando conversa fora, ela já pensa, bando de preguiçoso, né? Não faz nada, só eu trabalho aqui. É uma pessoa extremamente responsável, fala tudo o que pensa, sinceridade lá em cima. E aí, ou seja, são pessoas bem caricatas. São aquelas pessoas que a gente encontra no trabalho, que eu não vim aqui para fazer amizade, né? Eu vim aqui para trabalhar. São frases, são questões da pessoa ativa. A pessoa ativa, você vai falar de depressão, se ela for da geração principalmente mais antiga, pega uma trouxa de roupa e vai lavar, que no instante passa a depressão. Ou pega uma foice e vai capinar lá, deixa de ser preguiçoso. Então, assim, ela também vai chegar um momento que ela vai dizer assim, cara, nem eu me suporto. Não, mas não tem nada a ver com isso. O teu equilíbrio é diferente do equilíbrio de uma pessoa da inteligência emocional, que é diferente do equilíbrio de uma pessoa da inteligência racional. Então é isso que o Inato ele vem de maneira muito simples, muito clara, apresentar pra gente. Que a gente tem os três dentro de nós, mas eles estão em percepções diferentes. E é muito legal, é como você falou, essa percepção de se ter é muito interessante. E quando a pessoa percebe, não tenta mais se entrar em caixinhas, né? Que são aquelas caixinhas, coloca todo mundo na mesma caixinha. Que são aquelas caixinhas que a gente acha que tem que caber para poder ser aceito, para poder pertencer. Quando você percebe isso, fica muito mais leve. A tua vida fica muito mais leve, né? E os teus relacionamentos também. Vai ajudar muito a interação interpessoal, né? Muito demais. Sim, a gente quando fala de relacionamento, não é só relacionamento interpessoal, no trabalho também, né? Porque você trabalhar com uma pessoa ativa, você sendo uma pessoa emocional, já às vezes causa conflito, né? Você trabalhar com uma pessoa ativa, você sendo uma pessoa racional, já causa um conflito. Então, se você percebe isso, fica mais fácil da conversa até, né? Resumindo, a gente poderia dizer que um passa uma impressão diária e de vida de impiedoso, o outro passa uma percepção de meloso e o outro passa uma percepção de demorado. Ou seja, a gente acabou de falar da inteligência ativa, racional e emocional. Sim. Com percepções da vida mesmo. O ativo vai ser sempre visto como chato, crítico e já chegou o chatinho. O racional, meu Deus, como é demorado, demora para decidir em cima do muro. E o emocional, tá vendo? Tá querendo puxar sardinha pra fulano, pra ciclano. Isso, fica em cima do muro também pra não decidir quem errou, quem tá certo. Não tem o certo e errado, não tem o melhor, né? Tem a gente entender isso, né? Sim. E eu, resumindo isso tudo na nossa fala, na minha vida profissional foi muito importante que, como eu tinha pessoas que eram subordinadas a mim, perceber o tempo delas, as reações. Então foi muito importante até para tirar o melhor delas, né? Porque você conhecendo a pessoa, sabendo como ela é, você tira o melhor dela em função dela mesma. Claro que dava a produção daquilo que a gente queria, mas o melhor era a pessoa trabalhar satisfeita. E a pessoa trabalhando satisfeita acaba rendendo mais. Então não adianta eu cobrar igual, sabendo que eu vou prejudicar outra pessoa, né? E a gente acha que, sim, não, tem que dar o sangue, tem que fazer, tem que acontecer. E a gente sabe que para certas pessoas essa fala não funciona. O que vai estimular um não vai estimular o outro. Né? Isso é desde a idade escolar até na nossa fase adulta. É isso aí. Eu quero agradecer vocês, né, da minha parte, agradecer aqui a presença, essa conversa. É uma conversa legal. E para o pessoal que está em casa, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Eu só queria agradecer de todo o meu coração, eu e o David. E eu vou ter que ver umas 3 vezes o podcast, assim, porque foi um aprendizado muito bacana pra mim. Assim, tem bastante coisa que eu preciso rever também, assim, de coisas que eu peguei, assim. Eu falei, nossa, que bacana. Obrigada. Gratidão, dona Sandra. Obrigada, Rose. Obrigada a você, Grace. Imagina. E boa noite, todo mundo. Obrigada.